Olá, senhores, senhoras, espero que esteja tudo bem com vocês. Venho tratar hoje com vocês um assunto meio chato. Muita gente já está batendo nessa tecla, mas eu vou dar uma reforçada. Antes disso, peço que os senhores deixem seu like, se inscrevam no canal. Isso é um canal de resenha, onde estamos tentando fazer da melhor maneira para vocês. Beleza? Então, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos, chame mais um, chame mais dois. Nome do canal Vasco GSM, tá bom? Então, chega junto. Esse é o primeiro de muitos, esse é o muitos de primeiro. Beleza? Então, vamos lá sobre o assunto? Vamos lá. Entretanto, o segundo aporte já previsto em contrato seria de 120 milhões. No entanto, houve adiantamento de 16 milhões no meio do ano para ajudar na janela de transferência, o que o valor foi descontado. Mas há acréscimo de juros de 6 milhões. Vou dar uma pausa nisso aqui e aí eu vou falar algumas situações. Quem me prova que esses 16 milhões entraram no meio do ano? Quem é que me prova sobre isso? Porque foi dito por vários canais de youtubers, reportagem de G1, reportagem de GE, reportagem não sei da onde. Eles próprios falaram que não ia ter nada. Eles não iam adiantar nada. O tempo passou e não houve nada disso. Pelo menos não foi mostrado na mídia para ninguém. Não é isso? Para ninguém foi mostrado isso na mídia. Agora, por que esconderam isso e só agora que eles atrasaram o Vasco? Porque eles atrasam todo mundo. Eles atrasam todo mundo. E mais na frente eu vou falar sobre essa continha que está me perturbando. Essa matemática aí está me perturbando. Então, vamos continuar aqui, rapidamente. Desde a manhã da sexta, devido à inadimplência, o Vasco poderia acionar uma cláusula contratual para retornar o controle do futebol e ficar com 81% das ações pelo valor simbólico de 1 mil. Com a entrada parcial do valor na noite de quinta, no entanto, a diretoria optou por aguardar o pagamento integral nesta sexta, antes de tomar qualquer decisão. Vocês estão fazendo isso, seus safados? Vocês estão fazendo isso porque não é de vocês o Vasco. Porque se fosse da empresa de vocês, vocês não faziam isso. Eu tenho certeza que vocês não iam fazer isso. Não iam aguardar nada. E outra coisa que vocês estão fazendo isso, porque esse dinheiro que está entrando após isso aí deve ir para o bolso de alguém. Mas lá na frente eu vou falar sobre mais. Aguarde só um pouquinho. A 77 Park pagou 190 milhões no ano passado, no primeiro ano da SAF. Contratualmente, o segundo aporte de 120 milhões deveria ter sido pago no dia 5 de setembro. Vou botar aí uma prerrogativa em relação a isso aí. É até 5 de setembro. Até 5 de setembro. Não é após 5 de setembro. Porque após 5 de setembro, dizem que existe uma cláusula aí, né? E o que não ocorreu, a empresa usou todo o período de 30 dias de carências para quitar a dívida. Incrível, né, pessoal? É bem incrível esse tipo de situação. É muito incrível essa situação. Quer dizer, eles depositam quando eles querem. Nós não temos representatividade mesmo. A gente não tem ninguém para brigar pelo Vasco.
Jorge Salgado, Osório, aquele que deu o cotoco para todos nós, e Companhia Limitada, são um bando de safado. São um bando de safado. Eles não estão nem aí. Com certeza, esse dinheiro que diz que entrou, que a gente só vai saber ano que vem, porque esses 120 milhões que eles falaram aí, esses 190 milhões que eles falaram aí do primeiro ano, não entrou. Eu não vi. Não passou no Banco Central. Ou alguém pode me provar que passou no Banco Central? Não passou lá. Todo o dinheiro de fora do país, do Brasil, todo o dinheiro que vem de fora do Brasil, tem que passar lá pelo Banco Central. E é carimbado. É carimbado. Fora isso, não entrou nada. De onde veio esses 190 milhões? De onde veio esses 70 milhões? Ah, Glauco, mas aí, pô, tu quer falar sobre isso? Quero. Porque o Vasco não se resume só campo e bola. O Vasco se resume num todo. Campo, bola, diretoria, presidente, tudo. Política, tudo. O Vasco não é só isso que nós estamos pensando, que muitos pensam. E eu sei também que isso é um assunto chato para ser falado. Muito chato para ser falado. Mas vamos continuar aqui. Desdobramento político. O atraso da 777 Parques gerou desdobramento da política do Vasco. Nesta sexta, o sócio Pedro Henrique Malta Sampaio, de um grupo da oposição, protocolou da Secretaria de São Januário um ofício cobrando que a diretoria administrativa do clube associativo exerça a cláusula contratual de recompra das ações da 777, prevista em contrato. Olha aí, pessoal. Se este senhor Henrique, deixa eu ler o nome dele de novo, esse senhor sócio, Pedro Henrique de Malta Sampaio, se ele está requerendo essa cláusula, dá a entender que ele leu o contrato. Senhor Pedro Henrique, por que o senhor não expõe este contrato para os vascaínos? Tu não és um vascaíno? Tu não és um vascaíno? Por que você não expõe esse contrato? Que para você entrar com um pedido desse, você deve ter lido o contrato. Porque você não é adivinho. Tenho certeza que adivinho você não é. E aí você não faz isso. E aí você não faz isso. Sabe por quê? Será que o senhor tem rabo preso? Será que o senhor tem rabo preso? Porque uma coisa é jogar para a galera isso que o senhor está fazendo. Uma coisa é jogar para a galera isso que o senhor está fazendo. Publicar esse tipo de situação é muito fácil. Eu quero ver o senhor provar que o senhor leu o contrato. Prova que o senhor leu o contrato e que tudo isso que o senhor está falando aí é verdadeiro. Por que a verdade é sempre obscura dentro do Vasco da Gama? Por que não existe lucidez nas coisas? Por que não existe luz nas coisas? Eu queria muito saber sobre isso. Queria muito saber sobre isso. Mas vamos continuar aqui. Segundo Pedro Henrique, no documento protocolado, a própria associação estaria violando as regras contratuais, caso não exercesse a cláusula prevista em contrato. Segundo Pedro Henrique Sampaio, no documento protocolar, a própria associação estaria violando, estou repetindo, caso não exercesse a cláusula prevista no contrato. Tá, aí eu repeti um pouquinho aqui, que para ficar bem claro o que está acontecendo. E embaixo eu vou deixar esse documento aqui, eu não vou ler, não. E aí eu vou passar para um assunto aqui, de um cálculo que eu fiz rapidamente. Eu fiz um cálculo rapidamente aqui. 38 milhões e meio
36 milhões. 36 milhões somado vai dar 110 milhões e 500. Menos 16 milhões que dizem que foi depositado, vai dar 94 milhões e 500. Pasme os senhores, esses juros de 6 milhões é para rir, cara. Tem que dar um montante de 110 milhões e 500. Então, o que foi que entrou demais aí? Que juro é esse que não bate essa conta? Que juro é esse que não bate essa conta? Voltou de novo por 110 milhões. Mas aí eu tenho uma perguntinha. Não era 120 milhões? Onde estão os 9.500 milhões? Onde foi parar esse dinheiro? Porque era 120 milhões. Ou não era? A matemática não erra, irmão. O ser humano erra. A matemática não. Cadê esses 120 milhões? Onde foi parar? Porque nós estamos devendo todo mundo. Nós estamos devendo todo mundo ainda. Por que nós pegamos o Transferban? Já que entrou esse dinheiro antes? Por que não foi pago? Por que vocês, associativos, não vêm dar uma resposta à torcida? Que você diz que colocaram vocês aí. Vocês disseram. E a justiça confirmou há 2 anos e 9 meses atrás. E por respeito aos sócios que votaram, diz que votaram nos senhores, por que vocês não vêm e falam para eles? Vocês são safados. Vocês são safados. Vocês não estão nem aí para o Vasco da Gama. Vocês querem acabar com o Vasco da Gama. Mas vocês não vão conseguir. Vocês não vão conseguir fazer isso. E eu queria muito saber por que esse senhor Pedro Henrique Sampaio não vem a público colocar essa documentação toda em dia. Queria muito saber. Eu queria muito saber sobre isso. Queria mesmo. Está entendendo? Queria muito saber sobre isso. Falando um pouquinho sobre campo e bola. Ontem eu fiz um vídeo falando sobre o jogo lá, na hora. Eu não gostei do futebol. O Vasco foi, no mínimo, medroso. Não queria perder o jogo, porque não podia perder mesmo, né? Não podia perder mesmo. Mas foi medroso. Foi medroso. Agora, por que o Vasco foi medroso dentro de casa? Por que o Vasco está adotando essa postura dentro de casa? Por que o Vasco não exerce a postura que exerceu em outros jogos? Será que o time cansou? Será que o time já chegou no seu limite de atuações boas? Fica a pergunta. Para mim, esse jogo que houve ontem com o São Paulo, mais uma vez a arbitragem foi, no mínimo, tendenciosa. Foi, no mínimo, isso. Daí é para acabar. Todo jogo que acontece no Vasco, a arbitragem prejudica o Vasco. Aí fica difícil mesmo. Aí fica difícil. O Vasco era para ter ganho de 1-0 esse jogo. Porque aquilo que aconteceu com o Peck foi pênalti. Ninguém consegue andar, ou muito menos correr, com a perna de um outro ser humano no meio das suas próprias pernas. Não consegue. Principalmente empurrando ele no peito. Principalmente em movimento. E aí, esse VAR, junto com a arbitragem, não consegue fazer as coisas direito. Mais uma vez, o Vasco prejudicado. Mais uma vez, o Vasco prejudicado. E aí, senhores, até quando
nós vamos ter que aguentar toda essa safadeza. A 777 que não paga, ou paga parcelado. Até o Vasco, ela está pagando parcelado, gente. Até o Vasco, ela está pagando parcelado. Dá a primeira parcela e esquece do resto. Assim, é muito fácil comprar as coisas. Caloteiro. 777 caloteira. Bando de safado. Eles são safados. E eu espero que dia 11 de novembro a gente venha fazer o L ou a gente venha fazer o M. Eu espero, de verdade, para ver se tira essa corja daí. Porque é impressionante o que está acontecendo com o nosso Vasco. E vocês, sócios torcedores. Vocês, sócios torcedores. Por favor. Nos respeite e nos represente. É um pedido que esse velho fala daqui de Manaus. Deste canal que ainda é pequeno. Vasco GSM. 519 inscritos. Respeite. Respeite os sócios. Respeite os torcedores, quero dizer. Esses torcedores que lotam São Januário. Esses torcedores que são off-rio. Respeite. Nos represente. Porque precisamos tirar essa corja de dentro do Vasco. Precisamos tirar esse tumor benigno de dentro do Vasco. Porque todo tumor benigno tem cura. E eu creio que o nosso Vasco tem cura. E vai ter cura. Então, senhores, fica aqui o meu apelo aos sócios votantes. Para você que defende esta 777, que é sócio, bota a cabeça no lugar. Repense. Repense. Procure outros canais para você ter duas opiniões, para você obter duas opiniões e tirar a que não venha prejudicar o Vasco. Você que gasta seu dinheiro todo mês ou anualmente e que é sócio torcedor, você que é do grupo que eu estou, repense. Eu não sou contra a SAF, aliás, eu sou contra a venda da SAF. Eu sou contra a SAF. Mas já que está aí, eu preciso de uma SAF melhor. Melhor do que essa. Entendeu? Eu preciso de uma SAF melhor do que essa. Essa é uma SAF de bandida. Tá na cara. Tá na cara. Beleza? Então, aqui, primeiro eu vou agradecer aqui ao meu amigo Gomes, né? Faz tempo que eu não faço esse agradecimento a ele. Meu amigo Gomes, muito obrigado de coração. Se você quer jogar uma bola, aqui em Manaus, deixa eu buscar aqui o telefone dele. Deixa eu buscar aqui rapidamente, um minutinho só, por gentileza. Está anotado aqui, tá bom? Aqui. Você quer jogar uma bola aqui em Manaus? Lá em um sintético, Rua Bom Pastor. Rua Bom Pastor. Deixa eu ver o número aqui. 11A. Quer o número do telefone dele? Eu vou passar para você. 981 50 1577. 981 50 1577. Lá em um sintético. Chegue lá para tomar sua cervejinha, tomar sua água, jogar sua bola. Final de semana. Tamo junto. Ele está lá sempre para lhe aguardar. Beleza? E mais uma vez eu venho agradecer aos 519 inscritos neste canal. Muito obrigado de coração por todos vocês. Peço a vocês que traga mais um, traga mais dois, para que a gente possa cada vez mais ter voz. Este canal foi criado para isso. Beleza? Um abraço no coração de vocês. Vasco GSM, o canal que fala a verdade sempre. Doa a quem doer. Sofra quem tiver que sofrer. Falamos a verdade para você. Um abraço a todos. O Papai do Céu abençoe a cada um de vocês. Fui.